Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo Instagram Live de la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte. Es un placer en esta cuarentena estar compartiendo de vuelta un tiempo con todos ustedes. Estamos muy contentos de poder seguir acercándole a diferentes personajes de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de la Argentina, diferentes personajes que son del ámbito del deporte, por lo cual muchísimas gracias por sumarse. Y bueno, esperemos que en esta hora podamos pasar un buen momento. También a aquellos por ahí que no están anotados, los invitamos a colaborar y a participar en lo que es la jornada de la revista, que va a ser virtual, que va a ser este sábado, una jornada que es gratuita y quedan algunos lugares. Las vacantes son limitadas por una cuestión obvia, pero el material va a ser grabado, luego va a ser subido a la página y lo van a poder disfrutar. Así que nada, nuevamente agradecerles. Y es un placer poder tener a Fabio, que en breve lo van a poder tener, ¿sí? Lo vamos a poder charlar un poquito con él, que es un gran fisioterapeuta y es un gran amigo de la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte. Bien, todavía no lo tenemos a Fabio. Cuando Fabio ingrese, nos va a mandar la invitación y vamos a poder comenzar. ¿Qué más contarles? Bueno, muchas personas nos están preguntando qué va a pasar con el Congreso, si vamos a tener novedades. Estamos trabajando para que todo sea de la mejor manera. La situación actual, un poco la presión del calendario nos obliga todavía a no saber qué hacer, pero estamos tratando de esperar lo mejor, ¿sí? Acá Fabio me acaba de mandar la invitación. Vamos a aceptarlo y vamos a conversar. Conectando com o Fábio. Oi, Fábio! Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Tudo bem. Amigo, você fala muito bem português, você fala muito bem portunhol, muito bem espanhol, mas eu quero que você fale como você queira. E se você quer falar Sim, português, sim, sim, eu faço como você achar melhor. Se você acha que, se vocês acham sim. que Eu eu acho falando que, devagar em sim, sim, português está bom para perfeito, vocês, para mim está perfeito, ótimo. perfeito, está ótimo. Como está você? Estamos bem, consternados com tudo, né? Assustados, né? Eu acho que assim como na Argentina, nós aqui no Brasil estamos até sofrendo mais do que vocês, né? Os casos, chegamos a 40 mil casos, é um número de casos bastante expressivo, né? Já mais de 2.500 mortos. Então isso assusta todo mundo, fora todo o desajuste econômico que existe, né? Então, quando a gente fala de desemprego em massa, pessoas passando fome, e a gente sempre fica muito assustado com tudo isso, principalmente nós, fisioterapeutas, que somos empresários na sua maioria, né? Nós temos nossos consultórios, as nossas clínicas, e para todos nós é uma grande dificuldade, uma grande Sim, incerteza sobre o que vem pela frente, né? Principalmente o que vem pela frente, porque se as coisas continuarem desse jeito, a gente ainda consegue administrar, né? Com distanciamento social, né? Com todos os cuidados de equipamentos de proteção individuais, mas considerando o que vem pela frente, nós não sabemos se com a abertura do comércio, se as coisas não vão ficar igual o que aconteceu na Europa. Então, nós todos estamos muito assustados, eu imagino que vocês aí na Argentina também. sim. E, enfim, é uma incerteza, o que a gente sabe é que a gente tem que se cuidar, principalmente, e tentar sobreviver e, principalmente, a adquirir conhecimento, né? Em Floripa não está trabalhando agora? Não estão trabalhando em Floripa? Com todo o controle de presença, estamos trabalhando. Então, estamos atendendo de forma individual, com no máximo um paciente por terapeuta, com distanciamento de pelo menos 2 metros entre nós. Então, é mais hands-off mesmo, exercícios e só. E ambiente aberto e com todo o resto do cuidado que se precisa ter, né? Luvas, máscara, né? Então, usando máscaras.
Enfim, mesmo assim incerto, né? Mesmo assim muito incerto, muito preocupados, mas estamos atendendo com 40%, 50% da nossa força máxima, digamos assim. Bien. Permitime presentarte en español para toda la gente. Bueno, quiero presentarle a toda la gente acá un gran amigo de la Asociación Argentina de Kinesiología del Deporte, el doctor Fabio Esprada Meneses. Fabio es un gran amigo por muchas cosas. Fabio fue el presidente de la SONAFE en la gestión pasada. SONAFE es como una hermana para la AKD. La gente de AKD quiere mucho a la gente de SONAFE. Para nosotros es como una hermana mayor en el cual admiramos muchas cosas, tomamos muchas cosas de ejemplo con grandes referentes, como es el caso de Fabio. Tuvimos la suerte de que Fabio diserte en el congreso pasado nuestro y estamos muy contentos de que él esté hablando ahora con nosotros. Fabio, ¿cómo va a vida después de la presidencia? Sí, pero voy a hablar un poco español para que puedan entender. Para mí es un gran placer estar con ustedes, poder disfrutar la amistad que tenemos. Y es una gran felicidad estar con ustedes nuevamente. Entonces, más tranquilo, ¿no? Más tranquilo. Salió como cerca de una tonelada De tu espalda. mis hombros. Sí. Y ahora puedo dedicarme más a mis proyectos pessoais y está tudo muy bien. Y es una felicidad. Yo tengo un gran cariño por Acade y por Argentina, como el todo, y el sentimiento de hermanos es puramente verdadero. Es puramente verdadero. Y la verdad que lo que hace SONAFE, nosotros en español decimos que es para sacarse el sombrero, porque es excelente. Lo mismo. Y los felicitamos. Bueno, Fabio, te trajimos para hablar un poco de ejercicio y vimos que estás hablando acerca de lo que es la prescripción de ejercicios. Prescrição, eu acho que é uma coisa muito interessante para discutir, porque todo o tempo nós fazemos exercícios, mas o que é o mais importante da prescrição? Pablo, quando a gente começa a pensar em exercício físico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o objetivo. Qual o objetivo da prescrição de exercícios? Eu tenho visto muito no meu tempo, não parece, sou um cara jovem ainda, sou jovem, pero tenho 19 anos de que saí de la faculdade. Então são 19 anos e tenho visto muito a prescrição de exercícios há muitos anos. Então, quando a gente pensa em prescrição de exercícios, eu vejo muita gente fazendo exercícios por fazer. Faz lá, saca 3 vezes de 10 repetições, faz o alongamento com 20 segundos, ou com 30 segundos, ou com 40 segundos, faz treinamentos que chamam proprioceptivos, colocam numa cama elástica com bola, sem saber exatamente o que querem. E a gente sabe que fazer um determinado exercício tem efeitos agudos, subagudos e crônicos. Uhum. E quando a gente faz a avaliação, que é o que eu falo que diferencia um profissional fisioterapeuta ruim do bom, eu estabeleço objetivos terapêuticos a partir da disfunção detectada, certo? Sim. Então, quando eu avalio um paciente e defino um objetivo, né? Avalio um paciente e defino um objetivo, eu tenho que saber como chegar nesse objetivo. Perfeito. Se eu não sei como chegar nesse objetivo, eu sou um piloto de um avião sem rumo. Então, a primeira coisa que eu tenho que saber quando eu prescrevo um exercício é qual o meu objetivo. O meu objetivo é fazer uma correção de controle motor. Eu tenho uma forma, uma maneira, um volume e uma intensidade de exercícios necessária.
Se o meu objetivo é trabalho de força muscular, eu tenho uma maneira, uma postura, uma carga e um volume. Se o meu objetivo é ganho de flexibilidade, mobilidade, propriocepção, eu tenho formas diferentes. Então, a primeira coisa, Paulo, é a boa avaliação. E é o que eu falo sempre. O que diferencia o bom fisioterapeuta do mau fisioterapeuta é a avaliação. Como eu sei se meu paciente precisa de um alongamento ou não? Às vezes eu quero fazer alongamento com todos os meus pacientes. Todos eles vão fazer alongamento dos isquiosurais, né? Com aquelas faixas, puxa as faixas e pá. E será que precisa? Existem pacientes que têm síndromes de hipermobilidade, são hipermóveis, esses não precisam alongar. Só que se eu não os avaliarem, como eu vou saber? Eu vou fazer uma avaliação de força. Como? Prova de função muscular? O que é a prova de função muscular? Las de Kendall, 0,5. Que eles dizem? Não. São boas para neuro, para pós-operatórios imediatos. Para isso são boas. 0,5, mas não me medem nada em Newton ou quilograma força. Como eu vou saber a intensidade real de força que eu tenho que usar na caneleira do paciente, na cadeira de extensão, nos equipamentos do ginásio? Como eu vou saber? Não vou saber porque não avaliei. Não fiz dinamometria, não fiz exames de força, não fiz provas de 1RM, não fiz nada disso. E simplesmente coloco meus pacientes a fazer exercícios de força sem saber exatamente que carga estou usando. Não sigo parâmetros de Colégio Americano de Medicina do Esporte, não sigo parâmetros de papers internacionais, de revisões sistemáticas, não uso nada. Simplesmente eu uso a carga que Deus me manda. Dios dice-me que tenho que fazer com los 10 kilos, 3 veces de 15 repeticiones, pero ¿quién te dice, Paco? Ninguna persona dice. Bien, bien. Yo estoy de acuerdo con vos. Aclaro un poquito por ahí para la gente. Cuando Fabio dice avaliar, está hablando de evaluar. Y creo Sí, que evaluar. El mensaje más importante que está dando Fabio prácticamente es que muchas veces hacemos cosas sin evaluar. Eso es un problema. Y ahí es cuando empezamos a hablar de la importancia de una buena evaluación. Fábio, como você falou, muito bom. A importância de diferentes avaliações são muito importantes. Você considera que a avaliação de um fisioterapeuta é diferente a um médico? Totalmente. Voltamos aos objetivos. Sim. Lo volvimos a los objetivos. São diferentes. Mis ojos são diferentes de los ojos del médico. Bien. Ella oye la enfermedad, la ruptura del ligamento, la ruptura del de los tendones. Yo no. Yo miro las difusiones, las alteraciones de movimiento. Mira, Bien. é diferente. Mira, você recebe, tú recebes las lesiones del impacto del hombro. ¿No? Sí, muchas. Pero, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la causa? ¿Es una discinesis? ¿O es impactación? ¿O es desbalance de rotadores mediales laterales? ¿Cuál es el problema? Pero todos son tendinopatías suprapinales. Todos los son. El médico lo foca en tendón. Nosotros no. Tenemos que oler a las causas y las consecuencias. No es lo mismo. No voy a hacer yo no, yo voy a mirar la escápula. Yo voy a mirar la fuerza, la movilidad. Yo voy a mirar con otros ojos. Es diferente. Bien, bien. Muy buen punto el que está hablando Fabio. Claramente hay una discordancia entre lo que es un diagnóstico médico con un diagnóstico realizado por un fisioterapeuta. Fabio está hablando acerca de todos los trastornos funcionales que tiene un paciente que son totalmente diferentes a lo que es un trastorno patológico.
E uma boa pergunta para Fábio. Fábio, tenho uma pergunta para você. Você quando você faz uma avaliação, você considera diferentes coisas, como por exemplo a confiabilidade, a validez ou outras coisas importantes para um fisioterapeuta? Sim, a literatura está aí para isso, né? Então, se a gente tem as avaliações de sensibilidade, de especificidade, predição positiva, predição negativa, confiabilidade, avaliação, confiabilidade interexaminador, índice capa, tudo isso à nossa disposição, nós temos que buscar. Já deu, acabou o tempo onde nós fazíamos tudo de um pouco. Nós temos que ser mais assertivos nas nossas avaliações. Se eu tenho 20 testes que avaliam, se eu tenho 20 testes que avaliam o mesmo problema, vamos escolher o mais confiável e vamos aprender muito bem a fazer aquilo. Veja, vou usar o exemplo médico. Para avaliação de lesão de ligamento cruzado anterior, nós temos pivot shift, gaveta anterior, temos vários outros testes, mas eu tenho um teste que é considerado padrão ouro, que é o mais sensível, e o mais específico, chamado Lachman. Então, por que eu preciso de verdade aprender os outros de forma muito, muito aprofundada? Eu aprendo a fazer bem o Lachman, que é o mais confiável. E dentro da fisioterapia, nós temos várias medidas que têm essa característica. E a gente pode fazer a mesma coisa. Então, existem testes funcionais, como, por exemplo, o Y-teste, que é um teste extremamente validado e confiável para avaliação de equilíbrio dinâmico, por exemplo. E que é um teste que eu posso fazer todos os dias dentro da minha clínica de fisioterapia. Eu tenho outros testes muito bons e muito eficientes que vão fazer toda a diferença. E eu tenho testes que não são tão bons e tão eficientes e que eu não preciso gastar meu tempo com eles. Tá? Então, medidas métricas, psicométricas que são de avaliação de confiabilidade dos testes, eles devem ser avaliados. E por isso que a gente pega tanto, e o Pablo pensa parecido comigo nesse assunto, com a prática baseada em evidência. Né? Nós temos que olhar o que tem na literatura. Se existe uma avaliação, nós temos que olhar a literatura e observar se aquela avaliação está respaldada. Se ela está respaldada, eu tenho domínio e o meu paciente aceita, isso é prática baseada em evidências. E sim, Mayara, isso serve para exercícios totalmente. Un abrazo para Mayara, un abrazo. Sí, muy bueno lo que está planteando Fabio acerca de que muchas veces pensamos en saber una gran cantidad de test y sin embargo no sabemos cuáles esos test son más efectivos desde el punto de vista de lo que es la precisión diagnóstica. Saber cuáles son más efectivos nos permite muchas veces optimizar el tiempo, poder optimizar qué es lo que debemos hacer con los pacientes, por lo cual es muy válido. Fábio, e você agora tem a melhor avaliação, você tem um diagnóstico fisioterapêutico de um paciente. Agora você tem que fazer algo. O que você faz? Exercício, outra coisa, educação? Eu sempre falo que terapias passivas, o hands-on, terapias passivas, eletroterapia manual, são para abrir a janela terapêutica. São para permitir a entrada daquilo que efetivamente é resolutivo, que são os exercícios. A educação e os exercícios são o que efetivamente resolve o problema. Afinal de contas, a gente identificou um processo disfuncional do movimento. Nós temos uma disfunção do movimento. Como a gente resolve? Com o movimento. Entendeu? A terapia, a kinesiologia, a fisioterapia são a terapia do movimento. Então, nós arrumamos a partir do movimento. Eu vi a GG, que é uma craque da fisioterapia brasileira, passando aqui, né? E ela é fantástica no Rolfing, né? Com os atletas da seleção brasileira. E ela mesma fala que ela consegue reprogramar, através da mão dela, alguns pontos onde existem algumas restrições de movimento, mas efetivamente o que vai resolver o quadro disfuncional são exercícios que otimizem o treinamento muscular, o treinamento facial e todas as outras estruturas que sustentam o nosso corpo. Então, assim, quando eu tenho todos os testes, eu tenho a avaliação e eu tenho um paciente apto a executar exercícios, mesmo que seja numa dose muito pequena, ele já vai fazer.
Bien. Muy importante lo que está diciendo Fabio, me parece muy interesante lo que está planteando de que muchas veces tal vez la terapia pasiva es una puerta para ingresar, pero lo que realmente resuelve el problema muchas veces es la terapia activa y tratamos muchas veces de usar terapias pasivas, pero aí viene la eterna discussão, Fábio. Você tem, por exemplo, uma discussão entre seus colegas, por exemplo, alguns colegas eles são mais aditivos às terapias passivas, outros não tanto. Como é a coisa no Brasil? Assim, existe com certeza uma certa discordância, né? A gente tem aqui dentro da fisioterapia uma situação, não sei se na Argentina é igual, que osteopatia e quiropraxia são especialidades da fisioterapia. Uhum. Então, a gente tem muitos fisioterapeutas que são da linha da osteopatia, da linha da quiropraxia, das linhas de terapia manual, e que focam seu tratamento naquilo ali como se aquilo fosse resolutivo. Eu tenho formações em terapia manual também, você sabe, porque a gente tem amigos em comum. Então, Palmeirão. Eu tenho formação... Dom Palmeirão. Então, eu tenho formação em Maitland, Mulligan. Então, a gente trabalha com terapia manual também, mas eu não consigo tirar, digamos assim, fazer um tratamento paliativo, tirar a dor do paciente e achar que aquilo ali para mim está resolvido. Entendeu? Porque eu vou atrás da causa. E eu sempre enxergo que, por exemplo, toda vez que existe uma hipomobilidade, e normalmente esses caras buscam muito hipomobilidade, tem alguma hipermobilidade escondida por trás. E essa hipermobilidade precisa ser estabilizada. E, ao mesmo tempo, essa hipomobilidade não pode permanecer para sempre. E eu preciso fazer o paciente aprender a ganhar a mobilidade plena sozinho. Ele não pode ser dependente. Eu não consigo ser de acordo com um quadro de fisioterapia onde o cara precisa te visitar uma vez a cada 2 semanas. Não. Para mim, fisioterapia é resolutiva. Ela tem início, tem meio e tem fim. Uhum. Certo? Ela tem início, meio e fim. E aí, quando ela tem início, meio e fim, eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu ensino o meu paciente a fazer as coisas em casa sem mim. Bien. Fabio está contando un poco que en Brasil la situación es igual un poco con un tipo de posgrados, por ahí acá primero hay que ser kinesiólogos y después seguir otro tipo de posgrados. Está contando un poco cómo es su visión acerca de este tipo de terapias y tiene un punto muy interesante en el cual yo concordo con él totalmente, en el cual habla de que no consigue por ahí que el paciente uno tenga que ir cada 1 mes o cada 2 semanas simplemente por control, que uno tiene que tratar de resolver el problema del paciente. Estoy totalmente de acuerdo con Fabio en esta situación y creo que muchas veces es la eterna discussão. Eu acho que a terapia manual é importante, como você falou, sobre a abertura para os pacientes, para diferentes coisas, mas é importante saber que o conceito da terapia manual ha evolucionado e agora a terapia manual é muito importante o efeito neuromodulador, não? Mas o efeito mecânico é discutido, não? O que você pensa? Hoje em dia, aquele conceito de falha posicional que a gente aprendeu no Mulligan, né? Uhum. E que é o conceito que subluxações, como se chama em quiropraxia, né? Lesões osteopáticas, como se chama em osteopatia, na realidade, esse processo de correção, a gente sabe que é muito difícil de visualizar, né? A gente não consegue visualizar. E, por outro lado, quando você considera a árvore, né? A árvore da terapia manual, né? Uhum. Aquele diagrama do Bialowski, que eu adoro e uso na minha aula sempre. Bialowski. Que quando você toca a mão no paciente, você não está somente tocando a mão no paciente pensando naquela correção mecânica ou no alívio do espasmo. Quando você toca a mão no paciente, o efeito mão sobre tem uma série de efeitos. Efeitos neuropsicológicos, efeitos neuromoduladores, efeito placebo, efeito de correção mecânica, efeito vascular, efeito hormonal. Então, tem uma série de efeitos que interagem, e aí eu vou buscar um pouco que a Natália Bittencourt fala, que interagem a partir das disfunções que interagem e que vão trazer um efeito combinado que vai ser
importante na hora de tratar um paciente. Então, assim, a terapia manual, ela é uma parte da fisioterapia, e o Cainê, que está nos ouvindo aqui, que é um sócio Sonaf também, como a Mayara a terapia manual, ela é uma parte do arsenal fisioterapêutico, mas ela não é fisioterapia. A fisioterapia é muito mais do que isso. Ela é o olho do terapeuta, ela é a avaliação do fisioterapeuta, ela é a terapia manual, ela é a eletroterapia, elas são os exercícios e são as orientações, a educação que o fisioterapeuta pode proporcionar. Então, ela é muito mais do que isso. Tá? Então, eu acredito muito na fisioterapia como modelo multimodal, né? Onde a gente faz todas as técnicas baseadas no quê? Nos objetivos que a gente quer. Todos son los objetivos, Pablo. Bien. Creo que, Fabio, la verdad que me gustaría abrazarte en este momento, pero no puedo. Pero está diciendo algo muy interesante primero, que no somos específicos de una técnica o específicos de una terapia. Nosotros somos fisioterapeutas, el cual aplicamos modelos integrales y dependiendo cada situación uno puede aplicar diferentes cosas. Mencionó el artículo de Bialowski, que nosotros lo traducimos para la revista del AKD, así que lo pueden leer en español. Es un artículo que fue publicado en la Jobs y la verdad es que yo se lo recomiendo a todos mis alumnos. Es muy, muy bueno y muy, muy interesante. Y también otra cosa que les recomiendo leer, que Fabio habló muy bien, es el artículo de Natalia Bittencourt, donde justamente habla de la complejidad de generar una lesión a través de diferentes mecanismos. Es muy interesante lo que está hablando Fabio. Fábio, você está falando muito bem, muito ótimo esta bate-papo. Então, eu tenho outras perguntas. E se você acha que, por exemplo, quando nós falamos de exercícios, muitas vezes a coisa é bastante parecida, similar, não? Algumas pessoas falam sobre os benefícios de exercícios excêntricos. O que você acha sobre isso, por exemplo? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que aprender primeira coisa que o fisioterapeuta que quer aprender exercícios, eu vou até puxar uma aula minha aqui, Pablo, para mostrar uma coisa. Pessoas que querem aprender exercícios, eles têm que ler um artigo chamado Mechanotherapy, The Effect of What Physical Therapists Do with His Exercise. Eu vou tentar achar Déjame traducirlo, que yo lo leí ese artículo. Déjame traducirlo. Sí. Es un artículo excelente que se llama Mecanotraducción, ¿por qué los terapistas físicos debemos saber eso? Isso, exatamente. Ele é um artigo escrito por Karen Kahn. Ele é um artigo imperdível, curto, são poucas palavras. Então, são poucas palavras, é um artigo que não se perde muito tempo lendo, é fundamental. É um artigo que todos temos que ler, porque lá a gente aprende sobre mecanotransdução. E mecanotransdução é porque nós fazemos exercícios. Nós estimulamos a cura. Nós estamos usando a cura a partir do exercício. Como um exercício de força no músculo faz aquele músculo cicatrizar. E a gente sabe que existem formas especiais e existem cargas especiais para cada estrutura. Por exemplo, um músculo ele responde a cargas muito diversas. O músculo ele responde a cargas para hipertrofia desde 20%, 30% na parte de controle motor, 20%, 30% de uma repetição máxima até 80%, 90%. Tendões, por exemplo, respondem muito bem a cerca de 80%. E aí tem um outro artigo que saiu, acho que foi na JOSP, uns 2 anos atrás. Eu vou tentar lembrar da referência também. E ele é muito interessante, que ele calcula exatamente qual é o percentual ou qual a maneira ideal para trabalhar especificamente cada estrutura. A gente sabe que os exercícios excêntricos, eles tiveram digamos assim, um boom muito grande quando se estudaram os protocolos de Alfredson, né, para tendinopatias. E realmente eles encontraram, em relação ao que a gente tinha dos exercícios concêntricos simples, a gente tinha de verdade que os exercícios excêntricos eram mais eficientes que os concêntricos. Só que nós sabemos hoje
com os protocolos de Heavy Slow Resistance Training, que está sendo pesquisado muito para tendinopatias hoje, que esses exercícios excêntricos, se combinados aos exercícios concêntricos, eles conseguem ter uma mesma eficiência e eles não são tão sofridos para o paciente, porque fazer o exercício excêntrico conforme o protocolo do Alfredson é extremamente doloroso, tá? É extremamente doloroso. Eu estou buscando o nome estou aqui buscando o nome do artigo, pero un segundito. Un segundo, pero un poquito. Déjame traducir un segundo una cosa. Bien. Ese es el artículo. Por ahí para la gente que no sabe, la mecanotraducción es básicamente como una solicitud física transmite una señal química a lo que vendría a ser los diferentes tejidos. Cuando ustedes están aplicando un ejercicio, lo que dice Fabio, esa solicitud lo que genera es una respuesta en el tejido. Dependiendo cómo sea esa solicitud, va a ser la respuesta del tejido. Por eso Fabio está hablando de la importancia de qué tipo de intervención uno aplique. Sim, então o Heavy Slow, por exemplo, é um tipo de treinamento onde você consegue combinar o exercício excêntrico, que é fundamental e é uma coisa importante, porque muitas vezes quando fazemos exercícios sem supervisão, e aí que é a parte importante do face-to-face, né, da supervisão da aliança terapêutica que existe entre fisioterapeuta e paciente, a supervisão do exercício, muitas vezes o exercício excêntrico, ele é meio que não supervisionado, o paciente nunca fez muitas vezes o exercício, ele acha que simplesmente o exercício é puxar o peso, e aí ele não dá a importância devida, ou não faz o controle devido na fase excêntrica, que é tão importante, e muito menos vai ser controlada a cadência, que é o tempo que se vai fazer o exercício concêntrico e o exercício excêntrico, e muito menos a intensidade em relação ao RM, que eu vou utilizar, eu vou saber a partir de um dinamômetro. Então, assim, eu vou fazer o Heavy Slow Resistance Training, ok? É o que a literatura recomenda? É tão bom quanto o excêntrico ou melhor que o excêntrico? Sim, é tão bom quanto o excêntrico ou melhor quanto o excêntrico. Mas, para isso, você vai precisar de algumas coisinhas. Primeiro, o face-to-face, olhar, prestar atenção, ver como o teu paciente está fazendo, supervisioná-lo, né? Para que ele faça da maneira correta, controle o tempo de subida, controle o tempo de descida e principalmente, tá? E principalmente fazer o fortalecimento com a carga ideal. E para isso você vai precisar avaliar teu paciente. Como você sabe quanto é 80% de uma RM se você não avaliou uma repetição máxima? É impossível. Bien, acá está muy bueno lo que acabas de decir, es excelente. Fabio dice, está todo bien con el tipo de contracción que vos elijas, pensando que esa contracción en una investigación se ha demostrado que realmente tiene un efecto positivo, pero si vos no visualizás, vos no monitoreás a tu paciente qué es lo que hace, realmente no sabés si lo va a hacer igual. Y esto es muchas veces lo que a veces cuestionamos, de si que realmente estamos aplicando lo que se ha investigado. Es muy, muy, muy bueno lo que dijo. Entonces, voy a ordenar un poquito lo que habló. Fabio primero habló de una buena evaluación. Después habló de, dependiendo cuál sea la disfunción, escoger un ejercicio y está tomando en cuenta muchas cosas de que uno tiene que considerar el ejercicio. Fábio, acho que muitas coisas positivas para falar, mas, por exemplo, você vê muitos atletas de Ironman, não? Sim? Muitos atletas. Habitualmente, você tem muitas afecções, por exemplo, eu não sei, tendinopatias. Você que tem habitualmente mais vê? No Ironman, a gente atende basicamente lesões por overuse. Né? São lesões de sobreuso, lesões por... O volume de treinamento, Pablo, desses caras é um troço absurdo. Estamos falando de volumes a cerca de 100, 150 quilômetros semanais, combinando as três modalidades. Então, é algo muito surreal. Então, a grande maioria das lesões que aparecem para a gente no consultório, quando tratamos atletas de Ironman, eu trabalho com Ironman
somente como coordenador há 13 anos, coordenando as provas de Ironman no Brasil, então, a maioria das lesões que aparecem para nós são lesões de uso repetitivo. Então, são lesões como tendinopatias, principalmente tendinopatias de tendão calcâneo, tendinopatias patelares, tendinopatias glúteas, que tem aparecido bastante, as dores trocantéricas, como um todo, as dores laterais da coxa. Então, síndrome do trato iliotibial é algo que aparece bastante para a gente também, né? Síndrome da banda, né? Que chama de banda iliotibial, síndrome de estresse tibial medial, né? É algo que aparece bastante também para nós, né? Então, são basicamente lesões em membros inferiores. Se a gente pegar a grande maioria dos estudos, inclusive os nossos estudos, as lesões de membros superiores e coluna representam algo como 15% se somadas de todas as lesões. Né? Todo o resto, cerca de 80%, 85% das lesões, são lesões de membros inferiores e elas se dividem. Né? Cerca de 10%, 20% são lesões agudas, né? Entorses de tornozelo, né? Fraturas, enfim, por causa de quedas na bike, mas 80%, 90% são lesões por overuso e principalmente lesões com essas características, né? Então, as tendinopatias e as lesões, as condropatias, né? Condropatias femoropatelares, enfim, e as lesões de tendão, dos mais diversos tendões, né? Trato tibial, tibial anterior, tendão patelar, tendão calcâneo e tendão glúteo. Básicamente son esas. Bien, vamos a traducir un poquito. Primero quiero decirle a todo el mundo que aquel que tenga una pregunta para Fabio, fíjense que hay un signo de preguntas en la pantalla, pueden mandar las preguntas por ahí, se las vamos a hacer en un ratito. Y Fabio lo que acaba de decir básicamente que lo que más ven son patologías de sobreuso, sobre todo lo que tienen que ver tendinopatías calcáneas o una tendinopatía rotuliana. Tendinopatía calcánea es una tendinopatía aquiliana. Então, disse, você está falando agora sobre diferentes afecções de sobreuso, vamos a falar sobre uma tendinopatia calcânea. Você avaliou diferentes coisas, você agora tem uma intervenção, e se você tem um contexto não favorável, você tem um atleta que ele tem que correr, como você maneja essas coisas com as pacientes? Uma coisa que eu falo sempre quando eu trabalho com tendinopatia, quando eu apresento trabalhos com tendinopatia, eu me lembro que eu falei aí na Argentina, quando eu estive aí, é que uma tendinopatia, quando em temporada, você muitas vezes não trata, você administra, né? Você gerencia, né? Porque é difícil você afastar um atleta do treinamento, principalmente quando a competição, o alvo está muito próximo, né? Nós estávamos muito próximos dos Jogos Olímpicos daqui a 2 meses, e nós temos atletas que estavam se preparando para atuar em Jogos Olímpicos, e agora eles experienciaram, né? Tiveram uma experiência de uma diminuição abrupta de volume de treinamento por estarem em casa. Então, quando você tem uma tendinopatia calcânea, a primeira coisa que a gente faz quando você vai fazer uma avaliação é observar que tipo de tendinopatia calcânea a gente tem. Se é uma tendinopatia de porção média de tendão ou se é uma tendinopatia insercional. Normalmente, as insercionais são bem mais chatas. Chato, a palavra chato, se entende aí, né? Sim. São bem piores de tratar, porque elas atrapalham a questão do tênis, a questão do que é o calçado esportivo, elas são muito rebeldes a tudo e qualquer carga que envolva dorsiflexão forçada. Então, dependendo da maneira como o atleta ataca o chão e como é a biomecânica dele, ele acaba sofrendo muito com essas tendinopatias insercionais e muitas vezes o calçado acaba funcionando como uma polia abrasiva. Então, esses caras acabam respondendo muito pior a tratamento e a gente tem muito mais dificuldade para resolver. Atletas de porção média de tendão calcâneo normalmente respondem melhor a tratamento e esses a gente consegue mantê-los em treinamento apenas administrando 2 coisas que são extremamente importantes, e Natália vai estar aí oxalá no Congresso da KD, oxalá no Congresso da KD, ela vai estar aí e ela vai falar sobre uma coisa que ela gosta muito, que chama-se capacidade e demanda, né? E quando você tem o controle, você tem essas 2 valências, né? Se você tem uma capacidade de força, flexibilidade, controle motor, que é superior à demanda, que é o quanto você exige do teu corpo, você tem um atleta funcionando bem. Quando você ultrapassa a demanda, e a gente vê estudos, eu sei que vocês fizeram o curso do Team Gambit, por exemplo,
aí há um tempo atrás. Quando você tem uma carga de treinos que ultrapassa o que é a capacidade crônica do atleta no longo prazo, e isso ultrapassa o que é a capacidade do atleta, você faz com que esse atleta se lesione. E aí você tem que reduzir, e aí você pode fazer isso, reduzir a carga, controlar essa carga, para que a capacidade volte a ser superior. E aí você consegue manter o atleta fazendo reforços musculares ou alguns controles disfuncionais, de forma que esse atleta possa continuar treinando e continuar mantendo. Porque de verdade, Pablo, o que a gente tem visto, que principalmente em corredores, os erros de treinamento e esse desbalanço de carga aguda e carga crônica, e principalmente atletas que têm variações muito abruptas de carga em uma semana. Então, por exemplo, um atleta que treina muito pouco e, de repente, numa semana, ele entra numa jornada de volume para se preparar para a Maratona de Buenos Aires, por exemplo, esse cara acaba muitas vezes se machucando. E aí, muitas vezes, basta controlar o treino. Por exemplo, Albino Luciano, sim, Albino Luciano, sim, um grande maratonista de Buenos Aires, né? Completou a Maratona de Buenos Aires. Então, quando o Albino foi retomar o treino, né? Quando o Albino foi retomar o treino, fez um volume muito superior ao que ele conseguia, não controlou a carga de forma eficiente e as dores começaram. Então, muitas vezes você gerencia essa carga para controlar a capacidade e demanda, e com essa gerência você consegue fazer com que o atleta retome desempenho e você vai controlando antes que ele sinta novamente. E você, de novo, abaixa a carga, melhora um pouco a capacidade e vai controlando esse balanço até chegar na prova-alvo, quando você para tudo y ahí efectivamente trata. Bien, esto está muy bueno lo que dijo Fabio, sobre todo pensando en este tipo de atletas que tienen cargas altísimas. Fabio dice, un atleta que está en competencia, nosotros no paramos, dice, nosotros administramos. Me menciona dos contextos diferentes, con es una tendinopatía de Aquiles, de aquiliana insercional, donde es mucho más compleja por el calzado y como rosa, y después menciona que una tendinopatía media es mucho más fácil de manejar. Pero Fabio, creo que es excelente lo que dijo, de que todo el tiempo nosotros tenemos, sobre todo poniendo el ejemplo del tendón, una excelente relación carga-capacidad. Y que si no tenemos un equilibrio entre lo que es esa carga y capacidad, es cuando empezamos a estar en un contexto no ideal. La verdad que parabéns por sus palabras, muito bem, muito bem. Uma perguntinha do público, uma perguntinha, dice Fabio, dice, ¿utilizás criterios rigurosos de vuelta al deporte en tendinopatía de Aquiles de la parte media? Dice, ¿vos entendeu? ¿Sí? Si você, sí. Fácil, sí, perfecto. Sim, eu compreendi. Sim, todos temos que usar, né? Eu acho que a alta, eu sempre falo, a liberação do atleta é um momento muito onde o fracasso e o sucesso eles andam muito próximos um do outro. É uma linha muito tênue, né? É uma linha muito fininha. Então, eventualmente, quando a gente vai liberar um atleta, vai mandá-lo de volta para o campo, a gente tem que ser muito rigoroso com esse processo. Então, existe uma série de testes que a gente pode fazer, escalas funcionais. O Pablo sabe que eu gosto muito de escalas funcionais, então a escala Visa A, ela tem tradução para espanhol e para português. Sim. Então, é uma escala que é muito utilizada e que a gente vai utilizar todas as vezes que libera atletas. Testes de agilidade, alguns agility tests, dinamometria, né? Então, dinamometria isométrica eu faço. Avaliação do rango de movimento, que lo hacen aí. Então, avaliação da amplitude de movimento, né? Então, a gente faz a avaliação da amplitude de movimento, principalmente em cadeia fechada, né? Com o Lund test, que é um teste que a gente usa muito. Outras medidas, como a capacidade de sustentação em a execução do número X de plant flexões unipodais, né, que a gente usa muito para verificar se isso dói ou não, fora os critérios sintomáticos clássicos, né, que são dor, calor local, principalmente quando no caso da tendinopatia calcânea,
Muitas vezes tem síndrome de Haglund associada, que é aquela bursite retrocalcânea. Então, muitas vezes, o calor local é algo que a gente avalia, a capacidade de execução de, de contrações contínuas, mobilidade. Então não tem como liberar atletas sem critérios. Se a gente libera atletas sem critérios, a gente joga o atleta num mar incerto, num mar sem rumo, na escuridão. A gente conta com a sorte. E não cabe a nós, fisioterapeutas do século XXI, contar mais com a sorte. De inexato, já basta o ser humano. O ser humano é inexato. As nossas avaliações elas têm que ser técnicas y nós precisamos de datos. Show me the data. Nós precisamos de datos. Bien. Acá lo que estás diciendo, Fabio, es muy bueno. Básicamente habla de evaluar un montón de cosas y a partir de eso interpretar los datos, pero sí considera fundamental todo lo que es el papel de la evaluación, de que muchas veces se dan los altas y no se evalúa, y eso obviamente es un problema, por lo cual está muy bueno lo que está hablando Fabio. Tenemos otras preguntas por ahí que tienen que ver por ahí con el mundo del Ironman. Dice eso, justamente es con una pregunta del Ironman. Dice, ¿cómo puede mejorar el esquema de tratamiento debido a toda la cuarentena? Isso é um problema. Isso é um problema. Eu tenho pelo menos aí 4, 5 atletas que estavam se preparando para o Ironman 70.3, que aconteceria domingo, aqui em Florianópolis, e estão todos em casa, né? Treinando alguns com rolo de bicicletas em casa, em esteira ergométrica, e não estão conseguindo nadar porque não tem piscina. As academias aqui estão todas fechadas, como está acontecendo em Buenos Aires também. Os ginásios estão todos cerrados. Então, aqui acaba que os atletas estão parados e estão tentando manter uma certa rotina de treinamentos, e nós estamos ajudando com isso. Eu estou fazendo alguns teleatendimentos, né? Então algumas chamadas de vídeo com alguns desses atletas para tentar conversar com eles, acompanhar alguns exercícios que eles estão fazendo, né? E principalmente conversar com eles para saber como está a rotina, se eles estão sentindo lesões ou não. A verdade, Pablo, é que as lesões especificamente deles estão reduzindo, as dores estão reduzindo, algumas dores estão reduzindo e outras dores decorrentes da imobilidade estão aparecendo. Eu tenho um atleta que nunca reclamou de dor lombar e que está começando a reclamar de dor lombar porque não aguenta mais ficar em casa. E aí tem toda a capacidade biopsicossocial, tem a ausência de exercícios, tem a imobilidade. Então tem uma série de coisas que acontecem. Então o que eu tenho feito é conversar com eles por videochamada, né? Então tenho feito muitos teleatendimentos, videochamadas, tenho conversado com os treinadores para que esses treinadores possam dar esse suporte, saber o que eles estão fazendo e principalmente tentando acompanhar esses exercícios que eles estão fazendo em casa, né? Então, rolo, esteira, e, enfim, o que eles possam fazer, né? Alguns estão se arriscando, estão correndo na rua, né? Em ambientes mais distantes, onde não há aglomeração. Alguns deles estão correndo na rua com os cuidados, outros com menos cuidados, uns com mais cuidados, né? A gente sabe que isso é uma coisa individual, né? Tem pessoas que dão mais bola, pessoas que dão menos bola para o que está vendo aí perto. E, enfim, a gente está tentando amenizar de alguma maneira isso, principalmente com videochamadas ou contatos. O mundo da tecnologia ajuda muito a gente a fazer isso hoje, né, Paulo? Sí. Creo que la cuarentena está un poco mejor con internet, ¿no? Sin internet me imagino que debe ser un poco más complejo. Sí, nós estaríamos todos locos, ¿no? Exactamente. Y aparte, creo que una cosa muy buena de todo lo que ha pasado es que ha aumentado la conexión con gente de todo el mundo, ¿no? Es muy frecuente, es muy frecuente. Yo, por ejemplo, siempre menciono que en Argentina tenemos un problema, que es que en Argentina todo debería ser como presencial en el pasado, no es como en Brasil. Yo me acuerdo una situación muy buena, muy buena, Fabio, que me acuerdo que en el congreso de SONAFE, dice, todos se abrazaban, dice, ¿cómo andás tanto tiempo? Y me dice, Pablito, dice, acá nos vemos cada 2 años.
porque muchas veces las distancias y eso muchas veces refuerza que la realidad es que podemos estar mucho más conectados con la tecnología. Es algo muy interesante, muy interesante. Sim, Y quería... Sí, sim, dale, dale. aí na Argentina eu percebo, claro, tem amigos que são de cidades mais distantes, são de Rosário, são de outras cidades mais distantes da Argentina, mas a grande quantidade de fisioterapeutas que eu vi e conheci na cadeia acabam morando em Buenos Aires, né? O Brasil é um país continental, Muy né? grande. Sí, sí. Albino mora é muito mais cerca para mim em Floripa estar em Buenos Aires do que estar em Fortaleza, né? Então o Albino, Sí, que é um grande amigo que tenho no Brasil, mora a 3.000 quilômetros de mim, enquanto que o Pablo mora a 1.200, 1.500 quilômetros de mim. Então, sí. a gente se vê realmente muito pouco. E não tenho dúvida que a distância a distância ela se tornou muito menor durante a quarentena do que ela era quando nós não tínhamos quarentena, né? Hoje eu tenho feito reuniões da Sonaf, a gente tem feito reuniões de Zoom, de bate-papo, como nós estamos fazendo aqui, com gente. Na última a gente teve 60 e poucas pessoas, né? 60 e poucos sócios, todos, cada um com uma cerveja na mão e falando besteira, né? Falando coisas mais diversas, desde coisas técnicas da profissão ou coisas digamos assim, mais bate-papo e coisas de bar, conversas de bar que a gente tem com os amigos. Então, eu acho que o mundo não será o mesmo depois da quarentena, Pablito. Não será mais o mesmo. Fabio, yo quiero hacerte una pregunta de algo que pasa acá muchas veces. Nosotros peleamos para que no suceda eso, pero creo que ustedes lo manejan mucho mejor que nosotros, que por ejemplo, muchas veces hay una pelea en Argentina que tratan como dividir dos partidos. O sos de medicina basada en la evidencia o sos más empírico, ¿sí? Y otra cosa que ustedes hacen muy bien, aparte de no dividir eso, es ustedes tienen muy bien incorporada a las mujeres en el deporte. Nosotros tenemos mucho que aprender de eso. Contanos un poco qué es lo que hacen para que eso no suceda, para que no exista esa división y para que tengan más mujeres trabajando en el deporte. Isso é uma barreira que não existe só na Argentina. Aqui no Brasil ainda estamos caminhando. Eu percebi aí na Argentina que ainda são poucas as mulheres. Aqui a gente tem... Eu conheci a Andrea, por exemplo, que é uma grandíssima kinesióloga que falou em domingo, lo assisti, pero pouquíssimas. No Brasil, a gente, dentro dos nossos seguidores em redes sociais, a gente tem percebido o aumento das mulheres. Nos nossos congressos, a gente tem percebido um aumento das mulheres. Hoje, nos congressos da Sonaf, hoje o público já é quase 50-50. E a gente tem tentado tomar alguns cuidados na Sonaf. Hoje eu não sou mais o presidente, mas enquanto presidente fui, e hoje o Felipe Abdala, que vai estar aí com vocês, oxalá, no congresso também, tem continuado esse trabalho que já começou lá atrás. Nós estamos tentando cada vez mais inserir a mulher no esporte, né? E acho que é uma coisa muito importante. A igualdade de gêneros, a mulher ela tem que fazer o que ela quer, o lugar da mulher aonde ela quer. E se ela quer trabalhar com esporte, o local dela é no esporte. Não tem que haver preconceitos. Então a Sonaf hoje, por exemplo, ela garante que nos congressos exista pelo menos, e nós assinamos uma carta em Fortaleza, né, a diretoria, com voto em assembleia, para que em todos os eventos da Sonaf a gente tenha pelo menos 30% de dissertantes mulheres. Né? Sim. E com o objetivo de aumentar até chegar em 50-50. Então a gente tem buscado isso cada vez mais. Nós temos campanhas de marketing nas mídias sociais falando sobre mulheres, né, sobre as mulheres sonafianas, que a gente chama, né, então trazendo as sonafianas, o que elas fazem, né, então a gente está tentando cada vez mais, e eu creio que a AKD
como membro da IFISP hoje, que prega essa igualdade de gênero, ela tem como compromisso fazer com que isso também aconteça na Argentina. Isso é um trabalho de formiga, nós dizemos aqui no Brasil, não sei se na Argentina se usa o mesmo termo. Sim, é um trabalho que se faz de pouco a pouco. Então, indo nas jornadas, incentivando as meninas para que elas queiram estar no esporte, dizendo para elas que dá para estar, abrindo espaço para elas e depois abrindo espaço para que elas falarem, para criar referências. Hoje, aqui, graças a Deus, no Brasil, nós temos grandes referências. Falamos de Natália, Luciano, Natália, Cris e tantas outras que não vou falar, não vou falar aqui, porque vou ser injusto com algumas delas, mas nós temos muitas referências mulheres hoje na fisioterapia brasileira esportiva e elas estão criando sementes que estão nascendo novas plantas e novas Natálias e novas Lucianas estão crescendo e vão se tornar referências, se Deus quiser. Um dia a SONAF vai ser, se bobear, vai ter mais mulheres do que homens e eu acho isso sensacional. Nós temos que buscar a igualdade de gênero e isso é um compromisso que todo homem tem que ter com a mulher. E lo último... Eu sou pai de menina. Eu sou pai de menina. Sí, ya lo sé. Então eu ya quero lo sé. muito melhor para minha filha. Dice, Fabio es papá de mujeres. Y estamos totalmente de acuerdo. Y la ACAE tiene un compromiso enorme en tratar de sumar mujeres. Y creo que tenemos que aprender mucho de SONAF en ese sentido. Y nos quedan 3 minutos. Lo último que te quiero robar es cómo hacemos para que la gente entienda que no es cuestión de estar de un lado o del otro. Somos todos gente que trabaja en deporte y queremos lo mejor para eso. Do lado da evidência ou do não da evidência, é isso? Eu creo que lo importante, o mais importante é que não é um lado ou outro. O mais importante é que todos trabalhamos com esportistas. Os velhos, os jovens, os clínicos, Exato. Os pesquisadores, os da evidência, sim, os da experiência, os homens, as mulheres. Somos todos o mesmo. Aqui Exato. No Brasil dizemos que somos todos farinha do mesmo saco. Entendeu? Somos todos iguais, nós tratamos atletas e nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos abraçar. O clínico gera perguntas de pesquisa para o pesquisador que publica as pesquisas, que o clínico lê e aplica e gera novas perguntas para que o pesquisador possa fazer. Entendeu? Sim. Então, Sim. Isso tem que se abraçar. O pesquisador e o clínico são todos o mesmo. Nós somos todos o mesmo time. E nós temos que parar de querer um recriminar o outro. Porque o pesquisador, esse é pesquisador, nunca tocou a mão num paciente. Mesmo assim, ele é um cara extremamente importante. Né? E isso, as pesquisas nos trazem subsídios para atender os pacientes. E nós damos perguntas para que os pesquisadores possam fazer as pesquisas. E assim a gente cresce. Fábio, você é uma grande pessoa, uma pessoa que eu quero muito. E que eu também, muito. Saudade muito. Eu tenho muitos fisioterapeutas, amigos no Brasil, muitos. E você sabe que você na Argentina tem muitas pessoas que querem muito a você e a todos os membros de SONAF. E uma coisa muito importante... Eu tenho muito carinho com toda a gente de ACADE, todo que eu mirei aqui, Gonça, Oscar, Gustavo, Andrés, todo Ariel, todo que me receberam Andrea, todo que me receberam de uma maneira fantástica em Buenos Aires. Ojalá eu possa regressar muito pronto para a Argentina. Amigo, muito obrigado, um abraço forte e tudo o melhor para o Brasil, tudo o melhor para a SONAF. Saudade muito. Sim, fique em casa. Fique em casa. Em casa. Abraço, amigo. Abraço. Abraço. Cuídate.